E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quero falar para vocês sobre um assunto, espero que vocês estejam com fome, com sede, de aprender um pouco mais da palavra, de aprender um pouco mais de Jesus. Preste muita atenção nesse vídeo porque vai trazer um crescimento espiritual muito grande na sua vida. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo relata que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Então a salvação ela vem pela graça, é o favor imerecido de Deus. Jesus Cristo, quando ele se entregou naquela cruz, há mais de 2000 anos atrás, pelas nossas vidas, nos deu direito à salvação. Isso é por meio da fé. O apóstolo Paulo continua o versículo 8 dizendo que isso não vem de nós, não vem dos seres humanos, é dom de Deus. Entre os 9 dons destacados na Bíblia, em 1 Coríntios 12, os 9 dons do Espírito Santo, um deles é o dom da fé. Se você abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 14, Tiago ele vai dizer, irmãos, vocês dizem que tem fé, mas não tem obras. O que vocês vão ganhar com isso? Por um acaso a fé pode salvá-los? Aí ele dá um exemplo. Se alguém entre vocês, se alguma pessoa estiver com frio, estiver com fome, e você olhar para ela e dizer, olha, fica em paz, fica tranquilo, come, beba, vista-se, vai dar tudo certo. Se você dá esse discurso para a pessoa, mas não apresentar essa pessoa um agasalho, não apresentar essa pessoa uma comida, as necessidades dela serão supridas? Não. E ele continua o texto dizendo, assim é a fé sem as obras ela é morta por si mesma. Então eu quero que você se atente a uma coisa, jovem, adolescente que está me ouvindo, em pleno século 21, quero que você perceba que tem muito mentiroso, vagabundo e safado no meio de vocês, falando da palavra, falando algo que não está na Bíblia. Muitas pessoas acreditam que serão salvas apenas por acreditar em Deus. Na verdade, a salvação ela está ligada à fé, que está totalmente ligada, que está totalmente vinculada, entrelaçada às obras. A fé sem as obras não existe, é mentira do diabo. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós. No versículo 9 ele diz, isso não vem por obras, para que ninguém se glorie. Quero que você preste atenção em duas coisas. Eu sou salvo pela graça por meio da fé. Só que a fé sem obras é morta. Então, para ser salvo, eu preciso de fé. E se eu preciso de fé, eu preciso de obras. Então, o caminho da salvação, ele está ligado à fé e a obras. A obras, ela diz sobre a sua conduta, sobre a sua atitude diante de uma sociedade. A obra, ela diz sobre o que você faz, na onde você está, sobre o teu trabalho para Jesus, o seu trabalho para Deus. Tiago, ele continua dizendo assim, ó, uns dizem que tem fé, outros dizem que tem obras. Mostra para mim a tua fé, sem as suas obras. E eu, com as minhas obras, com o meu trabalho, com a minha atitude, te mostrarei a minha fé. Ainda ele diz, está em Tiago 2,19. Irmãos, vocês creem que tem um Deus só? Parabéns. Parabéns. Mas que recompensa vocês têm? Até os demônios creem e estremecem com essa notícia. Até os demônios creem que Deus é Deus. Até os demônios creem que Jesus morreu naquela cruz. Até os demônios creem que só tem um Deus. Mas que diferença tem entre vocês e os demônios? Porque a fé, até os demônios creem, mas eles não têm as obras. Você entende o que eu estou falando? E ele continua o texto. Por um acaso, o nosso pai da fé, Abraão, não foi justificado quando entregou o seu filho Isaque a sacrifício? A fé, ela está totalmente ligada. A fé, ela anda lado a lado, ela anda de mão dadas com as obras. A fé e as obras, elas não são algo que estão distintos, não são algo oposto. A fé e a obra, elas andam juntas. Então, que você entenda, primeiro, que para você ser salvo, você precisa ter obras e precisa ter fé. Mas o apóstolo Paulo ele relata lá no capítulo 9 de Efésios 2 que ninguém é salvo pelas obras. Sabe o que isso quer dizer? Não vai ter uma pessoa que vai chegar no último dia, diante de Deus, vai estar no céu, na Nova Jerusalém, do lado do Pai, e dizer a ele,
eu mereci estar aqui. Não vai ter uma pessoa, não vai ter um ser humano que vai ser salvo e dizer que eu mereci estar aqui, porque a salvação não vem pelo que você faz, a salvação não vem pelo seu esforço, a salvação não vem pelo teu trabalho, a salvação vem pela graça por meio da fé. Mas para eu ter a salvação na minha vida, eu preciso ter fé, e para eu ter fé, uma fé certa, uma fé certeira, eu preciso ter obras. A fé e as obras, elas andam juntas. Então, que você entenda isso. A fé, as obras, elas precisam caminhar juntas para que eu possa chegar à salvação. Que você fique com isso no seu coração, que você se atente. Seja uma pessoa bereana. Sabe o que é o bereano? Bereano é a pessoa que escuta a palavra de Deus, que escuta alguém falando sobre Deus e pesquisa cada detalhe, pesquisa os fundamentos para ver se a pessoa não está falando besteira, para ver se a pessoa não está falando coisa errada ou alguma heresia. A fé sem obras é morta. Então eu sou salvo pela fé, eu sou salvo pela graça por meio da fé, não é pela fé, é por meio da fé, e por meio da fé eu preciso ter as obras caminhando comigo. Fique com isso no seu coração, que você abra sua mente, que você entenda isso. Na sua igreja, se você não faz nada, se você não faz nada na sua casa, na sua família, você é apenas uma pessoa cheia de fé, uma fé mentirosa, uma fé errada, uma fé que não existe. É a fé que você apenas tem fé. Eu tô aqui e tenho fé. Isso aí é mentira de Satanás. Se você é essa pessoa que apenas tem fé, essa tua fé vai te levar à ruína, vai te levar ao inferno. A fé, ela é acompanhada de obras e isso nos traz a salvação. E repito, nada do que você faça vai trazer a salvação para você. Nada de obras, não é o teu trabalho, porque eu preguei mais, porque eu cantei mais, porque eu fui mais na igreja. Não, não, não. Isso aí não vai trazer salvação para você, não. Sabe por que o apóstolo Paulo relatou isso à igreja de Éfeso? Isso é uma coisa que se chama exegese, hermenêutica. Eu entendo por isso, presta atenção. Por que o apóstolo Paulo relatou que não somos salvos pelas obras? Ele falou que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E ele diz, no versículo 9, isso não vem por obras. Sabe por que o apóstolo Paulo falou isso? Porque a igreja de Éfeso, ela entendia que a fé, ela é ligada com as obras. Então talvez eles poderiam pensar, cara, quanto mais eu trabalhar, quanto mais eu participar, quanto mais eu fazer, isso vai me levar à salvação. Cara, isso não vai te levar à salvação. Ninguém vai chegar no céu e falar, porque eu expulsei demônio, porque eu orei, porque eu curei um ali, ó, tá vendo o outro lá? Eu curei, eu ajudei, eu fiz tudo que eu pude. Isso é obrigação, mas não é isso que vai te dar a salvação. Quem vai te dar a salvação é Jesus, é o sacrifício de Jesus, então entenda isso. Você é salvo pela graça, por meio da fé, e a fé, ela anda lado a lado com as obras. Deus abençoe, tamo junto.